Fala, estudante, tudo bom com você? Então nesse vídeo, nesse Daily Coach número 11, o que eu vou falar para você é como que você vai economizar seu tempo parando de estudar muito para estudar de forma inteligente. Mas antes, só um hack inicial. Se você aprender a estudar de forma eficiente, o que você pode fazer é estudar muito e de forma eficiente. Assim, você vai estudar horas e horas a fio, que nem você já está estudando, mas aí você vai estudar cada vez mais de forma smart, de forma inteligente, ok? Então, quais são as dicas? Eu preparei aqui um mapa mental que você não vai ver, que serve para me auxiliar aqui, para você entender como é que essa coisa funciona. Então, a primeira dica é o seguinte: você vai estruturar a sua sessão de estudos. É muito comum que estudantes vão para a sua sala de aula, vão começar a ler seu livro, vão tentar aprender qualquer coisa, mas não sabem qual que é o processo que eles vão seguir para aprender essa coisa. Ou seja, o que você vai fazer para se preparar para consumir o conteúdo? Já foi descoberto há muito tempo que quando você se prepara, quando você já tem informação lá dentro da sua cabeça, antes de consumir algum conteúdo, o novo conteúdo se relaciona com esse conteúdo velho e aí você consegue reter mais informação. Então, se você é um engenheiro e vai para uma aula de matemática, você poderia nem ter visto aquele conteúdo na vida, mas o conteúdo que já está lá armazenado, ele vai meio que se mesclar, se juntar com aquele novo conteúdo, vai ser muito mais fácil para você que já tem alguma experiência absorver aquela informação. Belezinha? Então, quais são os 3 processos para você estruturar a sua sessão de estudos? Número 1, preparação. Você precisa se preparar. Na leitura dinâmica, por exemplo, você vai ter lá a pré-leitura. Na pré-leitura você meio que lê a capa contra a capa, o índice e para pensar o que será que o autor está querendo que eu aprenda com esse livro. Então você se prepara antes, você nem leu o livro, mas aí você está tentando criar uma visão geral daquele conteúdo, que você realmente não sabe muita coisa, mas com aquelas pedacinhos de informação, você está querendo pegar aquele conteúdo e se perguntar o que será que é o norte para mim seguir. E aí quando você está estudando realmente o livro, você já está preparado para que quando as informações específicas, informações chaves aparecerem, você vai destacou para mim, vou absorver esse daqui, vou pegar aquilo dali. Aí você pode usar anotações e tudo mais. Beleza. A segunda fase do método sessão de estudos é a coleta ou consumo. Coleta e consumo de informação. Para que ele serve? Então você já está lá no momento, você se preparou anteriormente e aí agora você está consumindo a informação. Você está lendo o livro, você está assistindo a aula. Ok? Então você está consumindo a informação. O que você vai fazer lá? É muito importante você pensar nisso daí. Você vai fazer anotação linear, você vai gravar o áudio da aula do professor, você vai fazer mapas mentais, ok? Então nessa fase é bem importante você definir qual é a sua abordagem específica para a coleta da informação. O cara vai falar 50 minutos. Você realmente acha que 50 minutos vão ficar gravados na sua cabeça? Não, o que vai ficar gravado é o que é mais importante. Olha que hack foda. Se você pensar antes de ir para a aula, se preparar, ok? E durante a aula, quando aquelas informações aparecerem, e você lá e, entendi isso, entendi aquilo, e você definir que aquilo é as coisas mais importantes, você vai lá, faz a sua anotação, e aquilo lá vai ficar, é bem mais provável que aquilo fique com você depois da aula, ainda mais fazendo a terceira fase do método, que é a revisão ou a verificação de compreensão. Bom, é bem comum você achar que entendeu. Achar que entendeu é tipo, o cara falou alguma coisa, você absorveu aquele conteúdo e aí depois você tem aquela sensação de familiaridade, você tem aquela sensação de que por ter entendido o que o professor falou, você automaticamente aprendeu. O problema é que se você não se testar, você não vai saber com certeza. Então se teste sempre que acabar uma aula, sempre que você achar que realmente entendeu alguma coisa, se teste.
ok? Então essas são as 3 dicas para estruturar a sua sessão de estudos. Então a próxima fase é o seguinte: você precisa cuidar das informações importantes. Cuidar das informações importantes. Como assim? Essas informações que você está absorvendo na parte 2 do método, que é quando você está coletando a informação, você vai capturar essa informação, coletar ela num papel e aí você tem que cuidar dela. Por exemplo, não é só você verificar se você entendeu. Por quê? Mesmo que você tenha entendido agora, mesmo que você tenha aprendido, digamos assim, daqui a um mês você não sabe se aquela informação ainda vai estar na sua cabeça, correto? Então o que você precisa fazer é uma coisa assim, eu quero me lembrar disso. Ou seja, você pensa, você delibera e você pensa quais são as ações que você precisa fazer para ter o resultado que você quer. Então não é só, eu quero me lembrar desse conteúdo para o resto da vida, ou eu quero me lembrar até a hora da prova. E aí isso vai acontecer. Não, quais são as ações que eu tenho que ser capaz de fazer para que eu consiga esse resultado? Entendeu? Essa é a pergunta que você tem que fazer. O que eu tenho que fazer para me lembrar desse conteúdo na hora da prova? E aí você vai ter a sua resposta, ou você vai pesquisar até achar a sua resposta. E por último, mas não menos importante, as métricas. Métricas são importantes, porque você precisa saber o que está direcionando, ou melhor, você tem um norte. Usando as metodologias, você tem um norte. Eu vou fazer X, beleza. Mas só por fazer X não quer dizer que você está avançando, não quer dizer que você está tendo progresso, ok? Como que eu posso saber se eu estou tendo progresso, Adriano? Simples, você mede o que você está fazendo, você cria métricas de produtividade dos estudos e aí você verifica essas métricas toda semana, ou todo mês, ou a cada 15 dias, e aí você vai ver se a sua tendência é de alta ou uma tendência de baixa, ok? Então, faça isso. Crie métricas. Quantas horas eu estou estudando por semana? Quantos exercícios eu estou fazendo por semana? Quantas redações eu estou fazendo por semana? Eu corrigi os exercícios. Quantos exercícios eu acertei? Quantos exercícios eu errei? E o que eu comecei a fazer nessa semana que eu não estava fazendo na semana passada? E aí você vai perceber que, adotando essa postura científica em relação aos seus próprios estudos, você vai ver cada vez mais o seu desempenho. Entendeu? É uma coisa meio cíclica, porque é uma coisa construída em cima de outra, construída em cima de outra, construída em cima de outra. Então isso é muito foda. Então a última coisa que você precisa pegar desse vídeo aqui antes da gente encerrar é o seguinte: essa metodologia que eu passei para você, ela está condensada dentro do método Superseção de Estudos. Qual que é o objetivo do método? Não é um curso, ok? Não é um curso. Sessão de estudos é o que para o indivíduo X é a melhor sessão de estudos que ele possa ter. O que para o indivíduo Y é a melhor sessão de estudos que ele possa ter. Então não dá para gravar um curso sobre o método de superseção de estudos. Só dá para mentorar você. Então se você gostou dessa estrutura e quer que eu te ajude a montar ela para você, agende uma aula comigo via Skype aí pelo meu WhatsApp. E aí a gente vai montar essa estrutura da sessão de estudos que vai ser específica para você. E aí durante a aula a gente vai montar, libera o Excel ou o seu mapa mental e a gente vai ter tudo lá prontinho para você. O que você vai fazer antes, durante e depois dos seus estudos e o que você vai fazer para se lembrar no longo prazo. São nomes que ficam fixos, mas as ações necessárias vai mudar para cada indivíduo. Então não tem como gravar um curso sobre esse conteúdo. Beleza? Então, se você gostou disso, ok? Se você já usa algo parecido na sua vida, compartilha com a gente aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!